Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional e hoje falando de Apocalipse, capítulo 9. Nós vamos ver sobre as três últimas trombetas que estão para soar. E o anjo disse: Ai, ai, ai dos que habitam na face da terra, porque chegou a hora de tocar as três últimas trombetas que estão nas mãos dos anjos. Apocalipse capítulo 9. Pegue a sua Bíblia e nós vamos meditar. Nós iremos fazer um estudo preciso do livro de Apocalipse, tá certo? Na sequência, assim que eu tiver condições aqui de chegar o material, eu quero disponibilizar uma revista sobre o livro do Apocalipse, tá? E essa revista será interessante você ter, porque aí nós vamos ler juntos, vamos estudar juntos o livro de Apocalipse. Vai ser como uma aula nossa aqui online, independente do devocional, porque o devocional é a leitura da Bíblia. Então, nós temos que ler não apenas um versículo. Devocional aqui eu leio todo o capítulo, e mesmo que não dê para explicar todo o capítulo, mas eu tenho que ler. E esse devocional é o momento de nós sentarmos perto de Deus para a nosso culto diário. É o seu culto diário, é o meu culto diário. É o momento em que eu me reúno na presença de Deus para adorá-lo, servi-lo, amá-lo e também honrá-lo. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para você receber sempre comunicado quando o vídeo for postado. Mas também veja se você está inscrito em nosso canal. Vamos fazer o nosso canal crescer. Já passamos de 5.000 pessoas inscritas no nosso canal, mas precisamos levar para frente, fazer crescer e, é claro, com a sua ajuda. Uma forma de agradecimento é você deixar um like no vídeo e, se puder, compartilhar também com outras pessoas. Vamos então à leitura do livro de Apocalipse, capítulo 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e também o ar. Então, com esse essa trombeta aqui, nós temos um problema no sol, a fumaça, e também nós vamos ter um problema respiratório, porque se o ar ficou comprometido, então nós teremos um problema maior ainda. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como poder que tem os escorpiões da terra. Geralmente o gafanhoto não morde. Bom, pelo menos penso eu. Se tiver alguém da biologia me assistindo aí, me corrige, por favor. Mas, nesse caso aqui, esse gafanhoto que surgir com a quinta trombeta, ele vai ter o poder do escorpião. E aí, olha só o versículo 4. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Misericórdia. Vocês entenderam? Por isso que diz o texto: ai, ai dos que habitam na terra.
Quando a quinta trombeta soar, então virá essa fumaça que vai comprometer o sol e o ar, e dessa fumaça aparecerão gafanhotos que não comerá a erva da terra, tá? Mas esses gafanhotos, eles vão perseguir o ser humano, ele vai se alimentar do ser humano. O prazer desses gafanhotos seria morder, picar, se alimentar. Você já pensou? Você está sentado, igual eu estou sentado aqui, e de repente você não sabe por que o gafanhoto entra. Imagina, se é uma situação do tempo, você joga veneno, você aplica alguma coisa e resolve. Mas e nesse caso que o gafanhoto vem como castigo? Vem para castigar aqueles que não têm o nome de Deus escrito neles. E foi-lhes permitido, olha só, não que os matassem, mas por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Dizem que dói muito, a dor é muito grande quando a pessoa é picada por escorpião. E naqueles dias, diz o versículo 6, os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirão deles. Ou seja, é um momento de tormento. Estou falando de tormento aqui, gente, relacionado ao quê? Ao juízo final, tá? Aqui é juízo, é o castigo de Deus sobre as pessoas que rejeitaram ao Senhor Jesus, que não creram na Bíblia, que não amaram o Senhor Jesus como o único e verdadeiro Deus. E é bom lembrar que essas pessoas, elas tiveram oportunidade de ouvir falar de Jesus, mas elas preferiram abandonar a Cristo, elas preferiram não dar ouvidos ao que a Bíblia diz, seguindo somente o aspecto natural da vida, ou seja, buscando se satisfazer apenas com coisas materiais. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao cavalos aparelhado para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens. Aqui ele olha figurativamente, né? Figurativamente, ele vê os gafanhotos, não dá para você imaginar como seria então gafanhotos parecido com rosto de gente, etc. Bom, vamos seguir. E tinham cabelos como cabelo de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Meu Deus. Não é? Então, um pouquinho mais do que nós podemos imaginar, né? E esses gafanhotos vêm do poço do abismo. Eu posso dizer que eles são demônios, espíritos maus, tá? Espírito mau. Então o planeta será infestado de gafanhotos que atormentarão seus habitantes, causando sofrimento tão grande que as pessoas buscarão a morte e não encontrarão, tá? Quer dizer, se os acontecimentos dos dias atuais já são cruéis, como a destruição de famílias, violências e vícios e suicídios, homicídios, acidentes e corrupção, imagine como será a dor nesse período aqui, quando estes inimigos estiverem sobre a terra. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Então você já pensou? Vai haver, além de tudo, uma tormenta. As pessoas vão viver literalmente atormentadas. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Serão 5 meses de muito tormento sobre a face da terra. E tinha sobre si rei. Quem era o rei desses escorpiões? O anjo do abismo.
Em hebraico era o nome Abaddon e em grego Apolion. Então, o rei desses gafanhotos é o próprio demônio, tá? Eles estão presos em abismos. A Bíblia fala disso. E esses espíritos sairão para atormentar aqueles que não têm em suas vidas o selo de Deus. Por isso a Bíblia fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu não estou aqui fazendo simplesmente uma leitura da Bíblia. Isso aqui é um culto, é uma escola, é um ensinamento. Eu não estou aqui apenas falando, mas eu estou aqui dizendo a você: é necessário estarmos em comunhão com Deus sempre, tá, gente? É importante. Não se afaste de Deus. Não abandone a sua fé, tá? Bom, passado é já um ai. Primeiro ai se foi. Eis que depois disso vem ainda dois ais. Vamos ver agora no versículo 13, o sexto anjo. Vamos ver o que aconteceu quando o sexto anjo tocou a trombeta. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Dizem que existem, sim, esses espíritos acorrentados. Tem alguma teoria sobre isso, junto ao rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles: 200 milhões de inimigos, vamos assim dizer, que sairão do abismo, lá do rio Eufrates, tá? Esse inimigo lá. E aí, esses anjos, e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões. De suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Esse sexto anjo tem como objetivo fazer o quê? Matar a terça parte dos homens. Quando a gente fala homens aqui, tá? Sentido genérico, é homem e mulher, tá, gente? Tá bom? Homem e mulher. Por esses três, por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía de suas bocas. Eu não sei se você já ouviu falar que o enxofre tem um cheiro horrível, não é? Porque o poder deles era na sua boca e nas suas caudas, tá? Porque porquanto as suas caudas semelhantes a serpentes e têm cabeças, com elas danificam. Ou seja, esses inimigos aqui, além da boca ter essa fumaça, esse cheiro de enxofre que é horrível, que prejudica, ainda tem cauda. Aí eu não sei como é que isso vai ser, que também vão danificar a vida das pessoas. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem podem ouvir. Você percebe que por mais que você ensina, por mais que você fala, o coração das pessoas estão endurecidos. As pessoas amam o dinheiro, as pessoas amam as coisas. Até a igreja hoje valoriza mais o dinheiro, valoriza mais as coisas. Infelizmente, hoje, sou pastor também e falo com tristeza. Existem muitas igrejas que os pastores não estão preocupados em ensinar isso aqui para o povo, em preparar a alma das pessoas para o encontro com Jesus. Tudo que o pastor quer é que a pessoa leva dinheiro na igreja, dê oferta, patrocina,
né? Até pastor, existem pastores, gente, que mentem dizendo que estão fazendo missões no mundo inteiro. Aí mostra fotos, mostra imagens, às vezes imagens até que você pega na internet, a gente não conhece, você não conhece, né? Contratam pessoas para poder dizer que receberam isso, aquilo, aquilo outro, sabe? E as pessoas e foca no dinheiro, está focado no dinheiro. A pessoa tem que dar, tem que ofertar. E as pessoas estão ali na igreja se enganando, não estão buscando a Deus, não estão conhecendo a Bíblia. E aí, se você não conhece a Bíblia, se você não estuda a Bíblia, como é que vai ficar a sua vida quando Jesus Cristo voltar? É bem provável que você vai ser enganado pelo anticristo. É muito triste hoje porque o Deus de muitas pessoas se tornou o ouro, a prata, as riquezas, né? O luxo. Para que o pastor precisa de um avião? Para quê? Não tem necessidade. A menos que o trabalho dele seja muito grande, né? E ele precisa locomover várias vezes no dia de um lugar para outro e sim, aí faz parte, mas existem pessoas que infelizmente têm servido à vaidade, têm servido o pecado. Existem pastores que nem atendem os membros. Quando atende, é olhando no relógio, dizendo já entendi, fecha os olhos, não tem mais paciência. Existem pastores que, quando termina o culto, eles viram as costas e saem do altar. E se a pessoa quer um atendimento, ele manda, não, fala com o obreiro. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Como é que o pastor vai cuidar das ovelhas dessa forma? Né? Então, assim, nós precisamos olhar melhor por nós e também para o rebanho que Deus nos colocou sobre a responsabilidade. Porque o que está para acontecer é muito sério, gente. É muito sério. Você e eu precisamos saber do que está escrito aqui no Apocalipse que vai acontecer. Só que, para que nós nos livremos de tudo isso aqui que está escrito, nós precisamos estar firmes com Jesus. Porque se você não estiver firme com Jesus, Jesus volta, a igreja sobe e você fica. Mas o que pior do que Jesus voltar e você ficar, que aí nós não sabemos quando Jesus vai voltar, correto? Não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas sabemos de uma coisa: você, eu, nós podemos partir a qualquer momento. Não sabemos quando será o nosso dia. Infelizmente, quando partirmos, terminou a nossa fase. Diante de nós estará o juízo, seja para a condenação, ou seja para a vida com Deus eternamente. Então, você precisa pensar. Você que é de Deus, precisa pensar. Precisa sair dessa atmosfera de emoção, de estar na igreja porque você gosta das pessoas que estão ali, e você precisa estar na igreja buscando verdadeiramente o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz aqui que por mais que veio esse sofrimento, a fumaça desse espírito que matava as pessoas, sufocadas pelo cheiro de enxofre, tá? Mesmo assim, as pessoas não se arrependeram. E o versículo 21 termina dizendo: e não se arrependeram dos seus homicídios. Homicídios aqui é falar mal dos outros, é maldade, sabe? E nem das suas feitiçarias, que as pessoas estão envolvidas no ocultismo, nas coisas malignas, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. O que domina no mundo hoje é o quê? Homicídios, tanto fisicamente falando, quanto o falar mal de tudo e de todos. Aí nós temos a feitiçaria, que cresce, o ocultismo, e as coisas, né, desse mundo crescem, as pessoas hoje aceitam como se fosse normal. A fornicação, porque hoje o pecado sexual parece que as pessoas não chamam mais de pecado, né? Elas acham que o corpo é delas e elas podem fazer o que quiser, sabe? Com o corpo delas. E alguns até defendem que o meu corpo é meu e eu faço o que eu quiser. Com o corpo, enfim. E aí nós temos, então, o pecado de fornicação, que é o pecado sexual, vamos assim dizer.
agindo livremente na vida das pessoas, e também nós temos os furtos, os corrupção e muitas coisas acontecendo, e às vezes nós, a igreja, não estamos atentando para estas coisas. Bom, ainda falta uma, nós vimos, a sexta, a quinta e a sexta. Ainda falta uma trombeta para tocar, tá? Nós vamos ver no devocional de amanhã, vamos ver o que aconteceu quando a sétima trombeta foi acionada, né? A sétima trombeta. E, na verdade, essa sétima trombeta, ela vai ser acionada lá no capítulo 11, no versículo 15. Então, nós vamos ler o 10 amanhã, e essa sétima trombeta está mais para frente. É a pior de todas as trombetas. Que Deus nos ajude a ficar firmes na nossa fé. Oremos. Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, gratidão por estarmos aqui mais uma vez. Gratidão por te servir, te amar e te adorar como Deus, como único Senhor verdadeiro. Te adorar, te servir como nosso Pai, de amor, bendito, santo, eterno. Obrigado por tudo. No nome de Jesus Cristo, quero te agradecer. Quero te louvar, quero te bendizer. Obrigado por essa pessoa que está comigo orando e também está firme na nossa devoção diária aqui. Obrigado, Senhor. Nos ajude. Cada dia queremos estar mais firmes, caminhando, seguindo com o nosso Pai, com o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos faça fortes. Apocalipse, amigo, você que tem consciência da vida, pense, repense, mas decida. Jamais troque Jesus por qualquer outra coisa, tá bom? Fique firme e nós vamos seguir lendo Apocalipse. Deus abençoe a todos. Lembrando que amanhã, quando eu retornar, eu precisarei que você tenha o cálice e um pedacinho de pão para nós fazermos a ceia. Vamos cear juntos com o nosso devocional. Espero você, então, com o seu pão e o cálice para nós cearmos juntos, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.